Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Irmãos e irmãs, neste 18º domingo do tempo comum, nós contemplamos Jesus no deserto com a multidão e os seus discípulos. O evangelho para esta liturgia está em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Jesus percebe a realidade daquele povo que está no deserto e por isso sente compaixão e traz a cura aos doentes e pão aos famintos. Referente à fome do pão material, os discípulos de Jesus querem dispensar o povo com fome, como se dissesse: cada um se vire e compre o seu próprio alimento. Jesus faz o milagre com o pouco que alguns têm, 5 pães e 2 peixes, e assim alimenta a todos, e sobrando ainda 12 cestos de alimento. O deserto é o lugar de tentações, de sofrimento, da fome, dos combates. Mas o deserto também é o lugar onde se encontra Deus, e o encontro de Deus pode operar o milagre do amor e da partilha. Não nos esqueçamos que o deserto foi o lugar onde Deus escolheu para caminhar com seu povo, purificando-o, e a caminho da terra prometida, rumo à libertação. Naquele dia, lá no deserto, Jesus apresentou um grande ensinamento para os discípulos, pois eles queriam mandar o povo embora. Ensinou que para o reino de Deus acontecer, é necessário que seus colaboradores se compadeçam do sofrimento do próximo e se envolvam no movimento de partilha e de comunhão. Fiquemos atentos aos gestos de Jesus. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Depois partiu e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Estes gestos de Jesus nos lembram a mesa da Eucaristia, quando acontece o milagre da transubstanciação e a matéria do pão e do vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. É através desta partilha maravilhosa que nós, enquanto igreja, corpo místico de Cristo, podemos ter acesso à salvação. É no encontro com o Senhor que nos alimentamos de sua palavra e de seu corpo e também partilhamos do que temos como irmãos e irmãs, caminhantes pelos desertos que vamos passando pela nossa existência como caminheiros com o Senhor. O profeta Isaías nos ensina sobre a bondade e gratuidade de Deus, quando encorajou o povo de Israel no exílio da Babilônia. Agora, no deserto, Jesus fez o mesmo com o povo doente e faminto. Os cristãos, como os discípulos amados de Jesus, estão no mundo e também fazem parte da multidão necessitada e faminta. Há fome de pão nas mesas, mas também há necessidade de justiça civil, social, econômica. Necessidade também de dignidade, de paz, de solidariedade e, sobretudo, de compaixão para que os famintos sejam saciados e os doentes curados. Não nos esqueçamos que os doentes que Jesus curou sofriam de problemas resultado de pecados segundo as normas das autoridades da religião judaica. Quando exercemos a caridade, doando cestas aos que têm fome, roupa aos que precisam, trabalho aos desempregados, cuidado e saúde aos doentes, a Eucaristia se estende do altar para alimentar os que estão fora do templo. Que sejamos presença viva do Cristo Eucarístico, onde quer que estejamos, e que o Espírito Santo nos ilumine e nos encoraje a perceber o próximo que está necessitado. Que, compadecidos, façamos acontecer o grande milagre da partilha, da paz e da comunhão.
Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 18º domingo do tempo comum traz como título A Providência Perfeita. Das mãos dos que têm um pouco, para as mãos do Mestre em compaixão, do coração que sente o sofrimento, vendo a fome da multidão. O Mestre incentiva a providência, e mesmo quando se está em carência, vem o milagre da comunhão. Comunhão que nasce da sensibilidade, do deserto aonde a fome vem aparecer, onde há a tentação de desistir, mesmo que se tenha algo a oferecer. Mas, estando o Senhor presente, trazendo o pão abundantemente e fazendo a dor da fome desaparecer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eis o mandato do Mestre da vida, estimulando os discípulos à partilha em vista das multidões sofridas pela fome e diversos sofrimentos, nas doenças, dívidas e lamentos, carentes do cuidado e da acolhida. E o milagre de Jesus nos ensina sobre um pouco colocado em união, transformando o coração dos seguidores, trazendo o milagre da comunhão, fazendo-nos olhar a tantas realidades, um mundo que precisa de solidariedade, para denunciar o acúmulo de bens e de pão. Que em nossa vida de amados discípulos, nada nos separe do divino amor, mesmo que venham os tantos sofrimentos, os quais às vezes nos causam dor, porque em Cristo somos gloriosos, na vida e na missão vitoriosos, cuidando das obras deste Criador. E chamados a seguir a caminhada, mesmo no deserto, de noite ou de dia, sigamos aprendendo do Senhor, acolhendo o milagre que a fome sacia, fomentando o cuidado e a compaixão, partilhando nosso pouco para a multidão, em vista da vida, do amor e da alegria. Que a palavra e luz de nosso Mestre e Senhor, que alimenta o seu povo pelos desertos da vida, ilumine o seu caminho.